Feliz Ano Novo, meus amores! Este programa vai ao ar exatamente no dia 1º de janeiro de 2022. Que este seja um ano melhor para todos nós, porque afinal nós merecemos, não é verdade? Então, muito obrigado a você que novamente tirou um tempinho do seu feriado para prestigiar o nosso episódio de hoje, que tratará, mais uma vez, sobre ele, José Barbosa da Silva, mais conhecido por Senhor e apelidado de o Rei do Samba na década de 20. Semana passada, nós também falamos sobre uma música da autoria de Senhor. Lembram-se? O Pé de Anjo, que era uma marchinha de carnaval. Mas já que Senhor é o rei do samba, hoje nós falaremos sobre um samba composto por Senhor, que se intitula Fala, Meu Louro. Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria. Fala, Meu Louro é um samba composto por Senhor no ano de 1919. E posso falar uma coisa para vocês? Este samba contém muitas semelhanças com a marchinha O Pé de Anjo, que nós estudamos lá na semana passada. A começar primeiramente pelo próprio ano da composição, já que ambas são canções de 1919, que seriam lançadas somente no ano seguinte, portanto, em 1920, durante o Carnaval. Pois é, o Carnaval de 1920, com seus sucessos hegemônicos, O Pé de Anjo e Fala Meu Louro, seria apenas o início do reinado de Senhor como o rei do samba do Rio de Janeiro. Querem saber mais uma semelhança entre o Pé de Anjo e o Fala Meu Louro? Pois eu conto para vocês. O futuro rei da voz, Francisco Alves, em seu primeiro disco, foi o responsável por gravar estas duas composições de Senhor. E digo mais, no mesmo dia. Pois é, o primeiro disco lançado por Chico Viola teria em seu lado A o Pé de Anjo e em seu lado B o Fala Meu Louro. Embora tenha sido uma gravação de fins de 1919, o disco seria lançado apenas em 1920, como vocês podem imaginar, durante o Carnaval. Então, eu vou deixar aí na legenda do vídeo 2 links para vocês. O primeiro é esta gravação original do Francisco Alves em 1919. Mas vocês vão perceber que ela é uma gravação muito primitiva, muito cheia de chiados e ruídos por cima, quase não dá para ouvir a música. Então eu vou deixar também uma gravação mais recente, que é do ano de 1951, pelo eterno parceiro de Francisco Alves, Mário Reis, este sambista fantástico, do qual também nós ainda falaremos muito aqui neste programa. E bem, eu sou obrigado a dizer aqui que as semelhanças entre o Pé de Anjo e o Fala Meu Louro não se limitam a semelhanças técnicas. Não, senhores, as histórias de ambas estas canções também são muito parecidas. Vocês querem que eu conte? Conta aqui pra Vicentina. Bom, na verdade, essa história começa com uma diferença entre as duas músicas, porque a melodia de O Pé de Anjo tem como base a melodia de uma valsa francesa, chamada Génie, C'est pas difficile, da autoria de J. Doran, enquanto o Fala Meu Louro é uma composição completamente inédita, tirada da própria criatividade do senhor. E é aí que começam as semelhanças, porque ambas as canções são deliciosas provocações, sátiras, como não podia ser diferente em se tratando do Senhor, esse mestre genial do escárnio, da derrisão. Como eu já expliquei para vocês no episódio passado, o Pé de Anjo vai satirizar
o China, não é mesmo? O Otávio Viana da Costa, que era irmão do nosso Pixinguinha e também inimigo musical do senhor. Já o Fala Meu Louro vai ridicularizar uma figura muito importante da história do nosso país. E eu me refiro ao político Rui Barbosa, que havia concorrido nas eleições presidenciais de 1919 e adivinhem só, perdeu! Perdeu para o candidato de situação Epitácio Pessoa, que governaria até o ano de 1922. Epitácio Pessoa estava inserido na lógica da política do café com leite. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas na Primeira República do nosso país, as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder, mantendo sempre no Palácio do Catete os representantes dos seus próprios interesses, em detrimento dos interesses de todas as outras classes sociais presentes no país. E foi muito difícil tirá-los do poder, né? Porque para chegar ao Palácio do Catete, eles se utilizavam de todo tipo de fraudes eleitorais e também do voto de cabresto, de modo que uma frase que se ouvia muito na época era: candidato de oposição não ganha eleição. Então, para tirá-los do poder, só mesmo com o golpe da Revolução de 1930, encabeçada pelo futuro presidente Getúlio Dornelles Vargas. Mas nós estamos aqui para falar de música, não é mesmo? Então, vamos à sátira de Fala Meu Louro. Ele começa assim. Canta! Não canta, não canta, não canta, não canta, não canta, não canta. A Bahia não dá mais coco para botar na tapioca. A Bahia não dá mais coco para botar na tapioca. Para fazer um bom mingau e embrulhar o carioca. Para fazer um bom mingau e embrulhar o carioca. Vamos parar por aí por enquanto. O que ele quer dizer? Quando ele diz a Bahia não dá mais coco para botar na tapioca, isso é uma referência ao Rui Barbosa, que era baiano, natural de Salvador. Ele está querendo dizer, olha, esse daí não dá mais nada. Ele tenta, mas ele nunca consegue chegar no poder. E depois ele continua, né? Para fazer um bom mingau e embrulhar o carioca. Isso é uma referência à capital do país naquela época, que era o Rio de Janeiro, a sede do governo federal. Né? O Palácio do Catete era a sede do governo quando o Rio era a capital do país. Então ele diz que a Bahia não consegue mais embrulhar o Rio de Janeiro. O candidato da Bahia, né, o Rui Barbosa, não conseguiu embrulhar o Palácio do Catete. É isso que ele está querendo dizer. Continuando. Papagaio louro do bico dourado, papagaio louro do bico dourado, tu que falavas tanto, qual a razão que vives calado? Daí ele faz uma referência à campanha eleitoral do Rui Barbosa, porque provavelmente ele falou muito, brigou muito com todo mundo, né, com os opositores, fez muito comício, fez muito barulho, deu certeza de que ia chegar no poder, mas na hora H, perdeu. Então ele fala, né? Ô papagaio louco, você falou, agora você tá aí quietinho no seu canto, caladinho. O que foi que aconteceu, hein? Como se ninguém soubesse o que é que tinha acontecido. Adiante, vamos lá. Não tenhas medo, coco de respeito. Não tenhas medo, coco de respeito. Quem quer se fazer não pode. Quem é bom já nasce feito. Quem quer se fazer não pode. Quem é bom já nasce feito. Daí ele acabou com o Rui Barbosa, né? Porque ele tá falando assim, olha, seu Rui, não precisa ter medo, porque o senhor é uma pessoa de respeito. Nós respeitamos o senhor. Só que o senhor não é bom o suficiente para chegar lá, entendeu? Desiste, seu Rui.
Que humilhação, não é mesmo, gente? Pelo amor de Deus, e todo mundo cantava essa música nas ruas do Carnaval de 1920. Meu Deus do céu, eu se fosse o Rui Barbosa, eu ia querer enfiar minha cabeça na areia, assim, tipo avestruz para me esconder. Mas enfim, vamos continuar com as semelhanças entre o Pé de Anjo e o Fala Meu Louro. Depois do sucesso no Carnaval de 1920, cada uma originou sua própria revista teatral. Ou seja, um espetáculo teatral do teatro de revista. Não sei se deu para entender, mas foi isso que eu quis dizer. Então, o Pé de Anjo originou uma revista teatral chamada O Pé de Anjo, que estreou no dia 28 de fevereiro de 1920. E o Fala Meu Louro, por sua vez, originou uma revista teatral intitulada Papagaio Louro, que estreou no dia 27 de julho de 1920. E é isso, gente. Mas espera aí. Se vocês têm boa memória, vocês vão me perguntar: Emílio, você não está se esquecendo de alguma coisa? Uma coisa qualquer em você. O que será? Não, eu não esqueci, não. Semana passada eu prometi para vocês que ia contar a história de como o senhor se tornou o rei do samba. E uma vez que promessa é dívida, estou eu aqui para cumpri-la. Bem, antes de ser o rei do samba, senhor participaria das origens do samba enquanto gênero musical. Vocês devem se lembrar, porque nós já estudamos isso aqui no Vamos Falar de Música Brasil, que o primeiro samba gravado foi pelo telefone, uma composição de Donga, do ano de 1916, e que seria lançado no Carnaval de 1917, fazendo muito sucesso. Mas vocês também devem se lembrar, já expliquei isso também, mas eu vou retomar aqui, porque a gente esquece, não é? Então, vocês também devem se lembrar que essa não é uma composição só do Donga, não. A hipótese mais aceita é que, pelo telefone, tenha sido uma composição coletiva criada no meio de uma roda de samba que estava acontecendo na casa de uma das tias baianas mais influentes do Rio naquela época, que era a tia Ciata, e que o Donga foi apenas o espertalhão que pegou a música, registrou como sendo só dele e ganhou dinheiro em cima daquilo. Mas depois do sucesso de Pelo Telefone no Carnaval de 17, apareceram muitas reivindicações de participação na autoria. E uma dessas reivindicações foi do senhor. Possivelmente ele estava naquela roda de samba que originou o Pelo Telefone, que é o primeiro samba gravado da história do nosso país. Então vocês percebam aí que o senhor está ali nas raízes desse gênero musical. Mas vamos por partes, né? Pelo Telefone fez sucesso em 1917. Depois, como nós vimos hoje, Fala Meu Louro fez sucesso em 1919. Mas até então, o samba não era muito prestigiado como música brasileira. Entendeu? Porque as elites brasileiras gostavam mesmo era da música que vinha da Europa. Eles estavam se lixando para a música que era feita aqui no Brasil. Então, esse sucesso carnavalesco foi apenas entre os grupos mais populares, entre os grupos mais humildes da sociedade carioca. O senhor é a personalidade, uma das, não é, mas a principal personalidade que viria a fixar o samba enquanto legítima música brasileira de prestígio. Por quê? Porque, como eu expliquei semana passada para vocês, ele circulava entre diversos setores da sociedade. Quando ele não tinha emprego fixo, lembra? Onde fosse, quem fosse, chamou ele para tocar, ele estava indo só para ganhar o dinheiro lá, para não morrer de fome. Então, ele frequentava ambientes de alto escalão, como confeitarias,
hotéis e até mesmo casas de família, se às vezes ele ia tocar em algum aniversário, em algum casamento, entendeu? Então ele tinha certa proximidade com alguns dos membros mais influentes da elite carioca. E ao mesmo tempo, como ele pertencia a uma classe popular, ele tinha contato com as pessoas mais humildes da sociedade. Ele fez essa ponte para que o samba pudesse sair do morro e ir para o asfalto, entendeu? O que ajudava muito também o fato dele não ser negro, porque o racismo foi um dos principais motivos da discriminação do samba no início do século XX. O senhor não era branco, tudo bem, ele era mulato, mas só de não ser preto já era mais bem visto pela elite do que se ele fosse retinto, entendeu? É um absurdo, eu sei, mas era assim naquela época. Então, depois que aconteceu esse embranquecimento do samba, foi que os compositores que sempre participaram das raízes do samba, como o Dongo e o Pixinguinha, começaram a ser descobertos. Entenderam? Por isso que o senhor é o rei do samba. Por isso que ele é o principal fixador desse gênero musical na história da nossa MPB. Está explicado. Paguei minha promessa com vocês e já de quebra encerrei o programa de hoje. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no coração de vocês. Beijos na alma e feliz ano novo!